Capítulo 7. Dezembro de 1830. Enoque ensina, guia o povo e move montanhas. Estabelecida a cidade de Sião. Enoque prevê a vinda do Filho do Homem, seu sacrifício expiatório e a ressurreição dos santos. Ele prevê a restauração, a coligação, a segunda vinda e o retorno de Sião. E aconteceu que Enoque continuou a falar, dizendo: Eis que nosso pai Adão ensinou estas coisas, e muitos acreditaram e tornaram-se filhos de Deus. E muitos não acreditaram e pereceram em seus pecados, e esperam com temor e em tormento que a ardente indignação da ira de Deus se derrame sobre eles. E daquele tempo em diante Enoque começou a profetizar, dizendo ao povo: Quando eu estava viajando e me encontrava no lugar chamado Maúja, e clamei ao Senhor, veio do céu uma voz que dizia: Volta-te e sobe ao monte Simeom. E aconteceu que eu me voltei e subi ao monte, e enquanto estava no monte vi os céus se abrirem e fui revestido de glória. E vi o Senhor, e ele pôs-se diante de mim à face e falou comigo, sim, como um homem fala com outro, face a face, e ele disse-me: Olha e mostrar-te-ei o mundo pelo espaço de muitas gerações. E aconteceu que olhei para o vale de Sum, e eis um grande povo que habitava em tendas, que era o povo de Sum. E o Senhor tornou a dizer-me: Olha, e olhei para o norte e vi o povo de Canaã, que habitava em tendas. E o Senhor disse-me: Profetiza. E eu profetizei, dizendo: Eis que o povo de Canaã, que é numeroso, irá batalhar contra o povo de Sum e matá-los-á até destruí-los por completo. E o povo de Canaã dividir-se-á na terra, e a terra será estéril e infecunda. E nenhum outro povo viverá ali, a não ser o povo de Canaã. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor, e a sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. E aconteceu que o Senhor me disse: Olha, e olhei e vi a terra de Sarom e a terra de Enoque, e a terra de Omner e a terra de Ene, e a terra de Sem e a terra de Aner, e a terra de Ananias e os habitantes de todas elas. E o Senhor disse-me: Dirige-te a esse povo e dize-lhes que se arrependam, para que eu não venha e os açoite com uma maldição e eles pereçam. E ele me deu um mandamento de que eu batizasse em nome do Pai e do Filho, que é cheio de graça e verdade, e do Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. E aconteceu que Enoque continuou a chamar todo o povo, com exceção do povo de Canaã, ao arrependimento. E tão grande era a fé que possuía Enoque, que ele conduziu o povo de Deus, e seus inimigos saíram para batalhar contra ele, e ele proferiu a palavra do Senhor. E a terra tremeu, e as montanhas fugiram, sim, de acordo com sua ordem, e os rios de água desviaram-se de seu curso, e o rugido dos leões fez-se ouvir no deserto. E todas as nações temeram grandemente, tão poderosa era a palavra de Enoque, e tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. Subiu também uma terra das profundezas do mar, e tão grande era o temor dos inimigos do povo de Deus, que eles fugiram e foram para longe, para a terra que subira das profundezas do mar. E os gigantes da terra também foram para longe, e caiu uma maldição sobre todo o povo que lutava contra Deus. E daquele tempo em diante, houve guerras e derramamento de sangue entre eles, mas o Senhor veio habitar com seu povo, e eles viveram em retidão. O temor do Senhor estava sobre todas as nações, tão grande era a glória do Senhor que se achava sobre seu povo. E o Senhor abençoou a terra, e eles foram abençoados sobre as montanhas e sobre os lugares elevados, e floresceram. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. E Enoque continuou pregando em retidão ao povo de Deus. E aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade, sim, Sião. E aconteceu que Enoque falou com o Senhor, e ele disse ao Senhor: Certamente Sião habitará em segurança para sempre. O Senhor, porém, disse a Enoque: Sião eu abençoei, mas o restante do povo eu amaldiçoei. E aconteceu que o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra. E ele olhou, e eis que Sião, com o correr do tempo, foi arrebatada ao céu. E o Senhor disse a Enoque: Eis minha morada para sempre. E Enoque também viu os remanescentes do povo que eram os filhos de Adão. E eram uma mistura de toda a semente de Adão, exceto a de Caim,
pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. E depois que Sião foi arrebatada ao céu, Enoque olhou, e eis que todas as nações da terra estavam diante dele. E geração sucedia a geração, e Enoque foi elevado e arrebatado, sim, ao seio do Pai e do Filho do homem, e eis que o poder de Satanás estava sobre toda a face da terra. E ele viu anjos descendo do céu, e ouviu uma alta voz dizendo: Ai, ai dos habitantes da terra. E ele viu Satanás, e este tinha uma grande corrente na mão que cobria de trevas toda a face da terra. E ele olhou para cima e riu, e seus anjos rejubilaram-se. E Enoque viu anjos que desciam do céu, prestando testemunho do Pai e do Filho, e o Espírito Santo desceu sobre muitos, e eles foram arrebatados pelos poderes do céu a Sião. E aconteceu que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. E Enoque prestou testemunho disso, dizendo: Como é que os céus choram e derramam suas lágrimas como a chuva sobre as montanhas? E Enoque disse ao Senhor: Como é que podes chorar, sendo que és santo e de toda a eternidade para toda a eternidade? E se fosse possível ao homem contar as partículas da terra, sim, de milhões de terras como esta, não seria sequer o princípio do número de tuas criações. E tuas cortinas ainda estão estiradas, e contudo estás ali e teu seio está ali, e também és justo, tu és misericordioso e bondoso para sempre. E tomaste Sião para teu próprio seio, de todas as tuas criações, de toda a eternidade para toda a eternidade, e nada a não ser paz, justiça e verdade é a habitação de teu trono. E a misericórdia irá diante de tua face e não terá fim. Como é que podes chorar? O Senhor disse a Enoque: Olha estes teus irmãos. Eles são a obra de minhas próprias mãos, e eu dei-lhes seu conhecimento no dia em que os criei, e no jardim do Éden dei ao homem seu arbítrio. E a teus irmãos disse eu, e também dei mandamento que se amassem uns aos outros e que escolhessem a mim, seu pai. Mas eis que eles não têm afeição e odeiam seu próprio sangue. E o fogo de minha indignação está aceso contra eles, e em meu ardente descontentamento enviarei dilúvio sobre eles, pois minha ardente ira está acesa contra eles. Eis que eu sou Deus. Homem de santidade é o meu nome, homem de conselho é o meu nome, e infinito e eterno é o meu nome também. Portanto, posso estender minhas mãos e segurar todas as criações minhas, e meus olhos podem trespassá-las também, e entre todas as obras de minhas mãos jamais houve tanta maldade como entre teus irmãos. Mas eis que seus pecados cairão sobre a cabeça de seus pais. Satanás será seu pai e angústia seu destino, e todo o céu chorará sobre eles. Sim, toda a obra de minhas mãos. Portanto, não deverão os céus chorar vendo que eles sofrerão? Mas eis que estes que teus olhos contemplam perecerão nos dilúvios, e eis que os encarcerarei, uma prisão preparei para eles. E aquele que escolhi implorou diante da minha face, portanto ele sofre pelos pecados deles, desde que se arrependam, no dia em que meu escolhido voltar para mim, e até esse dia eles estarão em tormento. Por esse motivo, pois, chorarão os céus, sim, e toda a obra de minhas mãos. E aconteceu que o Senhor falou a Enoque, e contou a Enoque todos os feitos dos filhos dos homens. Portanto Enoque sabia e contemplou as iniquidades e a angústia deles, e chorou, e estendeu os braços e dilatou-se-lhe o coração, como a eternidade, e comoveram-se-lhe as entranhas e toda a eternidade tremeu. E Enoque também viu Noé e sua família, que a posteridade de todos os filhos de Noé seria salva com uma salvação física. Portanto, Enoque viu que Noé construiu uma arca e que o Senhor sorriu diante dela e segurou-a em sua própria mão. Mas, sobre o restante dos iníquos vieram as enchentes e tragaram-nos. E quando Enoque viu isso, ficou com a alma amargurada e chorou por seus irmãos. E disse aos céus: Recusar-me-ei a ser consolado. Mas o Senhor disse a Enoque: Anima-te e alegra-te, e olha. E aconteceu que Enoque olhou, e a partir de Noé ele viu todas as famílias da terra, e clamou ao Senhor, dizendo: Quando chegará o dia do Senhor? Quando se derramará o sangue do justo para que todos os que choram sejam santificados e tenham vida eterna? E o Senhor disse: Será no meridiano dos tempos, nos dias de iniquidade e vingança. E eis que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem na carne, e sua alma rejubilou-se, dizendo:
o justo é levantado e o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E pela fé eu estou no seio do Pai, e eis que Sião está comigo. E aconteceu que Enoque olhou a terra, e ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas, dizendo: Ai, ai de mim, a mãe dos homens! Estou aflita e estou fatigada por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei e serei purificada da imundície que saiu de mim? Quando me santificará o meu Criador, para que eu descanse e a justiça permaneça sobre minha face por algum tempo? E quando Enoque ouviu o lamento da terra, ele chorou e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, não terás compaixão da terra? Não abençoarás os filhos de Noé? E aconteceu que Enoque continuou a clamar ao Senhor, dizendo: Rogo-te, ó Senhor, em nome de teu unigênito, sim, Jesus Cristo, que tenhas misericórdia de Noé e sua semente, para que a terra nunca seja coberta pelas enchentes. E o Senhor não pôde negar, e fez aliança com Enoque e jurou-lhe com um juramento que deteria as enchentes, que visitaria os filhos de Noé. E ele expediu um decreto inalterável de que um remanescente de sua semente seria sempre encontrado entre todas as nações enquanto a terra subsistisse. E o Senhor disse: Bendito é aquele por meio de cuja semente o Messias virá, pois ele diz: Eu sou o Messias, o rei de Sião, a rocha do céu, que é extensa como a eternidade. Quem entrar pela porta e subir por meu intermédio, jamais cairá. Portanto, benditos são aqueles de quem falei, porque virão com canções de alegria eterna. E aconteceu que Enoque clamou ao Senhor, dizendo: Quando o Filho do Homem vier na carne, descansará a terra? Rogo-te que me mostres essas coisas. E o Senhor disse a Enoque: Olha. E ele olhou e viu o Filho do Homem levantado na cruz, segundo o costume dos homens. E ele ouviu uma alta voz, e os céus foram cobertos, e todas as criações de Deus choraram. E a terra gemeu, e as rochas partiram-se, e os santos levantaram-se e foram coroados à direita do Filho do Homem, com coroas de glória. E todos os espíritos que estavam na prisão saíram e puseram-se à direita de Deus. E o restante foi retido em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia. E Enoque tornou a chorar e a clamar ao Senhor, dizendo: Quando descansará a terra? E Enoque viu o Filho do Homem ascender ao Pai, e clamou ao Senhor, dizendo: Não virás outra vez à terra? Pois tu és Deus e conheço-te, e juraste-me e ordenaste-me que eu pedisse em nome do teu unigênito. Fizeste-me e deste-me direito a teu trono, e não por mim mesmo, mas por meio de tua própria graça. Portanto te pergunto se não virás outra vez à terra. E o Senhor disse a Enoque: Como eu vivo, assim virei nos últimos dias, nos dias de iniquidade e vingança, para cumprir o juramento que te fiz concernente aos filhos de Noé. E chegará o dia em que a terra descansará, mas antes desse dia os céus escurecerão e um véu de trevas cobrirá a terra. E os céus tremerão, assim como a terra, e haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens, mas meu povo eu preservarei. E justiça enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E justiça e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos 4 cantos da terra em um lugar que prepararei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda, pois ali estará meu tabernáculo e chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. E o Senhor disse a Enoque: Então irás com toda a tua cidade encontrá-los lá, e recebê-los-emos em nosso seio, e eles ver-nos-ão, e debruçar-nos-emos sobre seu colo, e eles debruçar-se-ão sobre nossos ombros, e beijaremos um ao outro. E lá será a minha morada e será Sião, a qual sairá dentre todas as criações minhas, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias, para habitar na terra em justiça, pelo espaço de 1000 anos. Mas antes desse dia ele viu grandes tribulações entre os iníquos. E também viu o mar que se agitava, e o coração dos homens que desfalecia, esperando com temor os julgamentos do Deus Todo-Poderoso, os quais haveriam de cair sobre os iníquos. E o Senhor mostrou a Enoque todas as coisas, sim, até o fim do mundo, e ele viu o dia dos justos,
a hora de sua redenção, e recebeu uma plenitude de alegria. E todos os dias de Sião nos dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque e todo o seu povo andavam com Deus, e ele habitou no meio de Sião. E aconteceu que Sião já não existia, porque Deus a recebeu em seu próprio seio. E daí em diante se começou a dizer: Sião fugiu.